Ao estudarmos o capitalismo, vimos que a mercadoria ocupa o centro das relações sociais. No entanto, para compreendermos plenamente esse papel, é necessário aprofundar um dos conceitos mais complexos da economia política marxista: o valor. A questão inicial é simples, mas fundamental. O que é o valor de uma mercadoria e como ele é determinado? Para introduzir essa reflexão, retomemos uma passagem decisiva para o próprio entendimento de Marx. Ele escreve: quando digo que um quarter de trigo se troca por ferro numa determinada proporção, ou que o valor de um quarter de trigo se expressa numa determinada quantidade de ferro, digo que o valor do trigo ou seu equivalente em ferro são iguais a uma terceira coisa, que não é o trigo nem o ferro, pois suponho que ambos exprimem a mesma grandeza sob duas formas distintas. Portanto, cada um desses dois objetos deve poder reduzir-se, independentemente um do outro, àquela terceira coisa, que é a medida comum de ambos. Essa citação revela um ponto essencial. Quando duas mercadorias são trocadas, não significa que elas são iguais entre si, mas que ambas se igualam a uma terceira grandeza comum. Essa grandeza é justamente o valor. Valor, uma das categorias mais difíceis. O próprio Marx reconhece que a categoria de valor é uma das mais complexas de toda a sua obra. No primeiro capítulo de O Capital, onde ele desenvolve essa noção, Marx afirma que se trata do trecho mais difícil de todo o livro. Vivemos em uma sociedade baseada em mercadorias. Consumimos objetos diariamente. Apesar de diferentes em forma e função, todas as mercadorias compartilham uma mesma substância social: o trabalho. Todo objeto produzido contém uma quantidade de trabalho humano cristalizado. Nesse ponto, é crucial reforçar: valor não é preço. Valor e preço não são sinônimos. Sempre que houver confusão, é importante verificar se não estamos misturando essas duas categorias distintas. O que determina o valor de uma mercadoria? O valor é determinado pela quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir uma mercadoria. Isso significa mais trabalho incorporado, maior valor; menos trabalho incorporado, menor valor. Um carro possui mais valor do que um copo porque exige muito mais trabalho socialmente necessário para ser produzido. Entretanto, isso não quer dizer que, se alguém demorasse o mesmo tempo para fazer um copo que se demora para fazer um carro, o copo teria o mesmo valor. O valor não depende do esforço individual, mas das condições médias de produção de toda a sociedade. É um critério social e não pessoal. E o preço? Se o valor não é preço, o que é então o preço? O preço é a expressão monetária do valor, a forma como o valor aparece no mercado. O preço tende a gravitar em torno do valor, aquilo que Adam Smith chamava de preço central. Assim, embora variem, os preços têm como referência essa grandeza objetiva que é o valor, a força de trabalho como mercadoria. Se no capitalismo tudo gira em torno da mercadoria, devemos considerar que a força de trabalho também assume essa forma. Na medida em que o trabalhador vende sua força de trabalho no mercado, ela passa a ter valor, assim como qualquer outra mercadoria. E como se determina esse valor? O valor da força de trabalho é definido pelo valor de tudo aquilo que é necessário para sua reprodução: alimentação, moradia, roupas, energia, serviços essenciais. Tudo o que permite que o trabalhador exista e volte ao trabalho. Cada um desses elementos contém trabalho socialmente necessário. Sua soma define o valor da força de trabalho. Nas condições capitalistas, especialmente onde predomina mão de obra pouco qualificada, esse valor tende a aproximar-se do mínimo necessário para a sobrevivência. É essa lógica que se expressa no salário. Ele corresponde ao valor da força de trabalho, que, por sua vez, reflete o custo social de manter o trabalhador vivo e apto ao trabalho. Essa observação não é abstrata. Ela aparece concretamente no cotidiano.
O salário é, na prática, o meio pelo qual o trabalhador compra apenas o mínimo necessário para continuar existindo. Por que compreender o valor é essencial? O entendimento da categoria de valor é indispensável, porque prepara o terreno para a maior descoberta da economia política marxista, aquela que revela como se produz mais valor e, portanto, como se realiza a exploração capitalista. Para compreender o funcionamento interno do capitalismo, é indispensável entender o conceito de mais-valia. Sem antes compreender o valor, é impossível compreender a mais-valia. E sem compreender a mais-valia, não se compreende o próprio capitalismo. Friedrich Engels afirmou que a descoberta da mais-valia, realizada por Karl Marx, possui magnitude semelhante à da teoria da evolução formulada por Darwin. Isso porque a mais-valia revela de maneira clara e objetiva o mecanismo interno da exploração capitalista. Quando, portanto, falamos em exploração, não estamos fazendo juízos de valor. Estamos descrevendo o funcionamento real do sistema. Recordemos, o valor de uma mercadoria é determinado pelo trabalho socialmente necessário para produzi-la. Esse trabalho é realizado pelo trabalhador, não pelo proprietário dos meios de produção. No entanto, ao executar esse trabalho e produzir valor, o trabalhador recebe em troca um salário que corresponde não ao valor que ele cria, mas ao valor da sua força de trabalho. A força de trabalho é remunerada conforme o necessário para que o trabalhador continue existindo e retornando ao processo produtivo. Assim, o que ele recebe está relacionado ao custo de sua sobrevivência, não ao valor total que ele produz. Suponhamos que um trabalhador tenha uma jornada de 8 horas diárias e que em 4 horas produza o equivalente ao valor do seu salário. As 4 horas restantes são trabalhadas sem remuneração equivalente. São horas nas quais ele continua criando valor, mas não recebe nada por elas. Esse período é denominado trabalho suplementar, e o valor gerado nessas horas é apropriado pelo proprietário dos meios de produção. É esse valor, produzido mas não pago, que Marx denomina mais-valia. A mais-valia, portanto, é o mecanismo essencial por meio do qual o capitalista obtém lucro. Tipos de mais-valia. Marx identifica 3 formas principais de extração da mais-valia. 1. Mais-valia absoluta. A mais-valia absoluta é ampliada quando a jornada de trabalho se estende sem aumento proporcional de salário. Assim, se a jornada passa de 8 para 10 horas, o trabalhador produz mais valor sem receber mais por isso, ampliando o lucro do capitalista. Diz 2. Mais-valia relativa. A mais-valia relativa aumenta quando a produtividade cresce dentro da mesma jornada. Por exemplo, se, com o aperfeiçoamento das máquinas e do processo produtivo, o trabalhador passa a produzir o dobro no mesmo tempo, mas continua recebendo o mesmo salário, a extração de mais-valia aumenta sem necessidade de alterar a duração do trabalho. 3. Mais-valia extraordinária. Esse tipo ocorre quando uma fábrica, dentro de um mesmo setor, encontra um método mais eficiente para produzir a mesma mercadoria. Embora seus produtos sejam vendidos por um preço semelhante ao das outras empresas, o custo de produção é menor, fazendo com que essa empresa obtenha um lucro acima da média. Essa vantagem, porém, tende a desaparecer quando as demais empresas adotam as mesmas técnicas ou quando a mais eficiente elimina as concorrentes, criando um monopólio. Tuchel. O objetivo fundamental do capitalista, portanto, é ampliar constantemente a extração de mais-valia. Esse movimento não é moralmente qualificado por Marx. Trata-se de um processo material e observável. O lucro obtido a partir da mais-valia é reinvestido no próprio capital, aperfeiçoando o processo produtivo para intensificar ainda mais essa extração. Assim, forma-se um ciclo incessante e expansivo. Esse movimento, ao longo da história, conduz a crises cíclicas do capitalismo,
Já no século XIX, quando o sistema ainda se concentrava em poucos países, Engels registrava 7 grandes crises. Hoje, com uma escala global incomparavelmente maior, tais crises se tornaram recorrentes. Recapitulando: valor e mais-valia. Valor: propriedade da mercadoria determinada pelo trabalho socialmente necessário. Mais-valia: valor produzido pelo trabalhador e apropriado pelo capitalista, constituindo o lucro. O absoluta: prolongamento da jornada de trabalho. O relativa: aumento da produtividade. O extraordinária: superioridade momentânea de produtividade em relação à concorrência. Por que compreender tudo isso? Embora estejamos discutindo comunismo, é impossível projetar outro modo de produção sem antes compreender profundamente o capitalismo. O marxismo, enquanto método, rejeita o idealismo e o utopismo. Ele parte da análise concreta das condições materiais, observando a realidade existente para transformá-la. E é exatamente essa compreensão da realidade capitalista que nos conduz ao terceiro e último pilar do marxismo, o socialismo científico. Agora que já estabelecemos uma compreensão básica, ainda que bastante introdutória, sobre o funcionamento do capitalismo, surge a pergunta inevitável: o que fazer diante de um sistema que, ao mesmo tempo em que elevou a capacidade produtiva da humanidade a níveis inéditos, lançou milhões de pessoas à pobreza e à marginalização? O capitalismo, ao desenvolver intensamente as forças produtivas, ampliou a produtividade humana como nunca antes visto. Porém, essa mesma lógica empurrou grande parte da população para a perda de seus meios de subsistência, obrigando-a a vender sua força de trabalho em troca do mínimo necessário para sobreviver, muitas vezes submetida a jornadas exaustivas. Surge então uma contradição evidente: como é possível aumentar a automação, a maquinaria e a capacidade de produção e ainda assim manter ou até ampliar a intensidade e a duração do trabalho? É a partir dessas contradições que avançamos para a próxima etapa da análise. Ao observar o capitalismo, constatamos que ele se sustenta sobre um mecanismo de exploração. Mas isso sempre foi assim? Sempre existiram exploradores e explorados? O método materialista histórico dialético utilizado por Marx nos mostra que não. A propriedade privada, fundamento central da exploração no capitalismo, não existiu em todos os períodos históricos. Da mesma forma, as classes sociais nem sempre estiveram presentes. E quando existiram, assumiram configurações muito distintas ao longo dos séculos. O que Marx conclui a partir dessa observação é que tanto as classes quanto a propriedade privada estão vinculadas a estágios específicos do desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, não são estruturas indispensáveis. Essa constatação desmonta a ideia de que sempre haverá patrões e empregados, revelando que essa relação é histórica e não natural. Além disso, a análise do capitalismo demonstra que a sociedade já possui recursos materiais suficientes para se orientar em direção a outras formas de organização social. Marx ilustra essa virada histórica em uma célebre passagem do Manifesto Comunista. Uma epidemia que em qualquer outra época teria parecido um paradoxo desaba sobre a sociedade, a epidemia da superprodução. O sistema burguês tornou-se demasiado estreito para conter as riquezas criadas em seu seio. Com isso, Marx destaca que, pela primeira vez na história, a humanidade enfrenta um problema inverso ao da escassez: o excesso de produção. Entretanto, esse excesso só ocorre porque, no capitalismo, a produção não tem como objetivo satisfazer necessidades humanas, mas sim expandir o capital. Se aquilo que é produzido não pode ser convertido em lucro, torna-se descartável, mesmo que seja útil ou necessário. Assim, as relações sociais capitalistas acabam limitando a própria capacidade produtiva que elas ajudaram a desenvolver.
Por essa razão, Marx afirma que as relações de produção capitalistas se tornaram obsoletas. Elas não apenas podem ser transformadas, como tendem a ser superadas à medida que suas próprias contradições se intensificam. Quanto mais o capitalismo se expande, mais proletários produz, e essa classe, formada pelo conjunto dos trabalhadores, é justamente aquela que se coloca em antagonismo direto com a burguesia. O grande avanço teórico do marxismo está na identificação clara desse antagonismo. As classes sociais não coexistem de maneira harmoniosa. Elas possuem interesses opostos e irreconciliáveis. A essa oposição estrutural, Marx e Engels chamam de luta de classes. E para o marxismo, qualquer doutrina que proponha harmonizar as classes ou equilibrar seus interesses é considerada utópica, pois ignora a natureza contraditória dessas relações. É nesse ponto que surge o conceito de socialismo científico, termo utilizado por Engels para diferenciar essa abordagem das propostas do socialismo utópico. Para Marx, a luta de classes entre burguesia e proletariado inevitavelmente resultará em uma ruptura com o capitalismo. O elemento central dessa ruptura é o protagonismo atribuído à classe trabalhadora. Ao contrário dos utópicos, que acreditavam que a transformação social deveria vir de cima para baixo, Marx afirma que ela virá de baixo para cima. É o proletariado que desempenha o papel de sujeito revolucionário, responsável por conduzir o processo histórico de superação do capitalismo. E assim se delineia o ponto de partida do socialismo científico, a compreensão rigorosa da realidade material, das contradições do capitalismo e da força histórica da classe trabalhadora como agente transformador. A questão que se coloca a partir daqui é: de que forma essa ruptura ocorrerá e quais caminhos se abrem para a construção de um novo modo de produção? A partir do momento em que a classe trabalhadora toma consciência de si enquanto classe, ela se organiza politicamente e avança para a tomada do poder estatal. Esse processo, na teoria marxista, conduz àquilo que Marx denomina ditadura do proletariado. Mas o que, de fato, significa esse conceito? Para Marx, o Estado não é uma instituição neutra, destinada a equilibrar a sociedade, como afirmam visões idealistas que ainda persistem até hoje. O Estado surge, historicamente, como um instrumento de dominação, um mecanismo de violência específico que garante a manutenção do poder da classe dominante sobre a classe dominada. Na sociedade capitalista, quem controla o aparato estatal é a burguesia. Assim, vivemos sob aquilo que Marx chama de ditadura da burguesia, a dominação política, econômica e ideológica exercida por essa classe por meio do Estado. Se o Estado é sempre um instrumento de dominação de classe, o que ocorre quando o proletariado assume o poder? Marx responde: essa estrutura não deixa de ser um instrumento de dominação, mas sua direção se inverte. A ditadura do proletariado representa o uso do Estado pela classe trabalhadora para suprimir politicamente a burguesia enquanto classe, neutralizando sua capacidade de retomar o poder. Trata-se de um período de transição em que o Estado continua existindo, mas sua função passa a ser a eliminação progressiva das classes sociais. À medida que as classes desaparecem, burguesia, pequena burguesia e todas as demais, o Estado perde seu propósito. Sem classes a reprimir e sem desigualdades estruturais a gerir, o Estado, nessa concepção, torna-se obsoleto e definha até desaparecer. Essa é a transição que Marx descreve entre socialismo e comunismo. Retomando um trecho fundamental, o socialismo científico demonstra que a existência das classes é condicionada a fases específicas do desenvolvimento das forças produtivas. Elas não existiram sempre e, portanto, podem deixar de existir.
A luta de classes, ao se intensificar, conduz necessariamente à ditadura do proletariado, que, por sua vez, é a etapa de transição rumo a uma sociedade sem classes. É importante estabelecer uma distinção terminológica. Os termos socialismo e comunismo só adquiriram o sentido atual após a Revolução Russa. Em Marx, encontramos as expressões primeira fase da sociedade comunista e fase superior da sociedade comunista. A adoção posterior dos termos socialismo para a fase de transição e comunismo para a sociedade plenamente desenvolvida é histórica e contextual. Aqui, utilizaremos socialismo para designar a fase de transição e comunismo para designar a sociedade sem classes. Outro ponto relevante: Marx não descreve em detalhes a forma específica que o socialismo deve assumir. Como materialista, Marx rejeita qualquer previsão idealista ou formulação abstrata do futuro. Ele não estabelece modelos, estruturas administrativas ou descrições pormenorizadas da vida cotidiana sob o socialismo. Faz apenas indicações gerais. No socialismo, a classe trabalhadora exerce o poder estatal, suprime a burguesia e conduz a sociedade à abolição das classes. Por isso, qualquer tentativa de determinar como exatamente será o socialismo recai em especulação. Os detalhes só podem emergir da experiência histórica concreta. É por essa razão que as formulações mais específicas sobre o socialismo vieram posteriormente da experiência soviética, a primeira experiência prática de transição socialista. Contudo, é essencial notar que a vitória de uma revolução não elimina instantaneamente todas as contradições herdadas da sociedade anterior. Marx afirma explicitamente que a sociedade comunista, entendida aqui como o que hoje chamamos de socialismo, surge carregada das marcas da sociedade capitalista da qual brota. Isso se aplica às relações econômicas, às mentalidades, aos costumes e às estruturas culturais. Se uma sociedade capitalista é marcada por machismo, racismo, misoginia ou homofobia, a sociedade resultante de uma revolução carregará inicialmente essas contradições. A diferença é que, no socialismo, surgem condições materiais e políticas para superá-las, condições que o capitalismo, segundo Marx, não oferece. Assim, cada experiência socialista emerge de um contexto capitalista distinto, carregando suas particularidades e seus próprios desafios. Recapitulando, o marxismo se estrutura em 3 pilares fundamentais: o materialismo histórico dialético, a crítica da economia política e o socialismo científico. Tendo compreendido esses fundamentos, podemos avançar para o último tema essencial dessa base teórica. Partido Leninista, uma figura central na história do socialismo, Vladimir Ilich Ulyanov, mais conhecido como Lenin. Se neste momento você já está familiarizado com a Revolução Russa de 1917, a primeira revolução socialista vitoriosa da história, talvez saiba que explicar toda a experiência soviética exigiria um conteúdo próprio. Entretanto, o foco aqui será o principal líder desse processo revolucionário. Lenin é reconhecido como o mais importante teórico marxista depois de Marx e Engels. Não apenas pela profundidade de sua reflexão, mas pela forma decisiva como desenvolveu uma dimensão operacional para o marxismo, transformando teoria em método e estratégia política concreta. Sem suas contribuições teóricas, a Revolução Russa não teria ocorrido como ocorreu. Entre os diversos elementos do que chamamos hoje de leninismo, concentraremos nossa atenção naquilo que é talvez o seu núcleo: o Partido Revolucionário. Desde o período de Marx e Engels, já se sabia que a classe trabalhadora precisava se organizar. O que Lenin fez foi observar a realidade de sua época, assim como os fundadores do marxismo haviam feito no século anterior, e propor uma nova forma de organização: o Partido Leninista. Quando pensamos em partido, muitos imaginam siglas que disputam eleições parlamentares ou cargos no executivo.
O Partido Leninista, porém, não nasce com esse objetivo. Não pretende vencer eleições e tampouco se estrutura para isso. Ele é, como dizia o próprio Lenin, o destacamento organizado da classe operária. Para Lenin, o proletariado, na sua luta pelo poder, não tem outra arma senão a organização. Assim, o Partido Leninista é uma organização de base explicitamente revolucionária, cuja missão é preparar e mobilizar a classe trabalhadora para a tomada combativa do poder, uma vez que a classe dominante não renuncia à sua posição de forma voluntária. Na Rússia, essa forma de organização se materializou no Partido Bolchevique. Mas o que caracteriza esse partido? Em primeiro lugar, ele deve constituir a vanguarda da classe trabalhadora. Vanguarda é um conceito de origem militar e significa estar à frente, não acima. São a vanguarda os trabalhadores mais experientes, mais dedicados, mais esclarecidos e mais comprometidos com o projeto revolucionário. Esse destacamento de vanguarda deve estar armado com uma teoria revolucionária. Lenin afirmava que sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário. No entanto, o partido não existe apenas para refletir ou absorver aquilo que a classe trabalhadora expressa espontaneamente. A formação espontânea da consciência de classe tende a produzir mobilizações voltadas para reivindicações imediatas, melhores salários, redução da jornada, direitos trabalhistas, mas não para questionar o sistema como um todo. O capitalismo é uma totalidade abstrata, difícil de ser identificada empiricamente. O trabalhador percebe suas dificuldades materiais, mas não necessariamente compreende o mecanismo que as produz. Cabe ao partido apresentar essa compreensão e conduzir a classe para além de suas limitações espontâneas. O partido deve estar à frente da classe, mas jamais apartado dela. Ele precisa manter vínculo permanente com as massas, conquistando confiança política e moral, pelo exemplo, pela prática e pelo convencimento. Essa proximidade exige organização e disciplina. No interior do Partido Leninista, a disciplina é rigorosa, mas voluntária. Ao ingressar, cada militante decide sujeitar-se a uma disciplina de ferro em nome da luta coletiva. Importante esclarecer que o partido não deve ser a única forma de organização popular. A sociedade precisa de sindicatos, cooperativas, associações, organizações juvenis e, no caso russo, dos sovietes, conselhos operários criados de maneira espontânea pelos trabalhadores. O partido não consegue atuar sozinho em todas as frentes. Ele deve trabalhar lado a lado com essas organizações, buscando orientá-las e unificá-las em uma mesma estratégia emancipatória. Isso, porém, não se faz por imposição, e sim pelo diálogo e pela capacidade de convencimento de seus militantes. O Partido Bolchevique seguiu esse método à risca. Ele só conduziu a insurreição quando havia conquistado maioria nos sovietes, os órgãos mais representativos da classe trabalhadora. Em outras palavras, Lenin não apenas formulou uma teoria, ele a aplicou com precisão. O partido, portanto, possui duas funções essenciais: conduzir a classe à revolução e, após a conquista do poder, manter e consolidar o processo revolucionário. Independentemente da avaliação que cada pessoa faça sobre o método leninista, seja simpatia, crítica ou rejeição, é inegável sua eficácia histórica. Países como China, Cuba, Vietnã, Coreia do Norte, Albânia e Burkina Faso, entre outros, utilizaram estratégias de organização inspiradas diretamente nas formulações de Lenin. Gostando ou não, trata-se de um método extremamente eficiente para a tomada e manutenção do poder pela classe trabalhadora. Recapitulando, o Partido Leninista é o destacamento organizado da classe. Deve ser composto pela vanguarda. Precisa estar armado com teoria revolucionária. Exige disciplina voluntária e rigorosa. Deve mobilizar a classe para a revolução e, depois dela, assegurar sua continuidade.
Lenin produziu uma vasta obra sobre organização e estratégia. Era um intelectual incansável, escrevendo diariamente mesmo diante de graves problemas de saúde. Sua dedicação à emulação faz dele obrigatória para quem já compre a arte